Souza, eu sou a Kelly Reis. E eu sou a Tamires Reis. E este é o Pod do Millennial, o podcast mais cringe dessa internet, com oferecimento e apoio de Carlos Acutis, nosso padroeiro. E a gente vai falar dele todo episódio sim, porque depois do dia que a gente não falou dele e a gravação parou, ele virou oficialmente o nosso padroeiro. Mostra o Carlos Acutis para o nosso Carlos Acutis, aqui, ó. Não, e detalhe, a gente ia gravar ontem, é que vocês estão vendo aí, vocês não sabem, a gente não falou de Carlos Acutis. O que aconteceu com a internet e com o computador? Pediu atualização na hora da gravação. Então, sim, ele vai ser mencionado em todos os episódios, o nosso padroeiro do nosso podcast. Depois a gente monta um altar para ele. Porque ele é o que vai abençoar por ele ser um santo milênio. E Carlos Acutis vai ser canonizado oficialmente agora em setembro, em Brasília. 7 de setembro, né? 7 de setembro. Feriado, mano, 7 de setembro. Então é isso, tá? Então você... mas vocês são católicos? Assim, gente, a gente é espiritualista, somos livres, né? Então... A gente vai falar de bruxaria, de Carlos Acutis, de mantras budistas, e é isso aí. Somos a cara dos millennials, né? Mas a gente tem uma religião só. Não, a gente acredita no universo, né? Nas forças boas. E Carlos Acutis é o nosso santo aqui do coração. Vamos colocar ele aqui, vamos focar ele, que vai nos abençoar no nosso episódio de hoje, que é um episódio... Polêmica! Hoje, assim, na verdade, a gente começou a conversar normalmente, a gente falou, isso pode ser um assunto interessante, porque assim, eu e a Kelly, nós somos millennials, mas a gente tem convivência com a geração Z, mas a gente também tem a convivência dos meus sobrinhos, que são inclusive os filhos da Kelly, que é a galera alfa. E aí, quando a gente começa a gravar e conversar sobre os nossos assuntos, a gente percebe que tem ali uma diferença, né, de comportamento para a geração alfa. E aí, né, também, aproveitando o assunto lá do vídeo do Felca, que, né, polemizou a internet, está aí destruindo lares de modo positivo, né, porque ele precisava falar isso, a gente resolveu trocar a pauta, sim, porque a gente começou a perceber que é uma ideia interessante para a gente começar a refletir, né, que é sobre essa diferença de comportamento entre os millennials e os alfas, principalmente aqui na internet. Só que aí a gente não vai fazer um episódio só zoeira, porque aqui a gente também é profissional, tá? Aqui a gente também tem uma formação, apesar da gente falar muita besteira. E eu vou meio que fazer eu ensaiei isso, uma entrevista profissional com a Kelly, que é psicóloga, entendeu? Então vai ser o De Frente com a Kelly. De frente com a Tamires. Desculpa. De frente com a Tamires. Né? Então, gente, porque assim, essa história do Felca, o que aconteceu? Para quem vai assistir esse vídeo lá no futuro, para quem não sabe quem é Felca, né? Que é difícil você não saber quem é Felca em 2025, tá, gente? Para quem não sabe o que está acontecendo aí, esse alvoroço na internet brasileira de 2025. 2025 é uma loucura, né? A gente já teve várias doideiras. Inclusive, vou tocar um assunto delicado, que é o assunto dessa semana. Cada semana tem um assunto. Uhum. Vamos tocar sobre o assunto dos adultos chupando chupeta, tá? Que... Sim, Tamires, eu sou uma pessoa ligada na internet. Eu sou cronicamente... Não chegou ainda no meu algoritmo, não estava sabendo disso. Sim, então o que a gente vai falar hoje sobre esses comportamentos bizarros, essa loucura toda que tá na internet, e o que a gente, como milênio, a gente tem como observando tudo isso, né? Então, para quem não sabe, Felca é um jovem, né, que ele iniciou toda a carreira dele na internet fazendo streaming, que era bem a característica dos youtubers atuais. A geração de youtubers atuais, eles saem um pouco daquela ideia de vlog, daquela ideia de vídeos conversando, para ser a galera do streaming. Então você tem os grandes nomes hoje dos youtubers, eram galeras que estavam mexendo com Minecraft, galera dos que vinham muito desses jogos. O Kazé, né? Kazé, você tem o Brino, você tem o Felca, os meninos do Podpah, o próprio Igor do Flow, né, que começou também com essa coisa do game, né?
Só que essa galera cresce, a internet vai mudando, você vai mudando os comportamentos da internet e essa galera vai mudando o comportamento também de como que vai criando conteúdo. O Felca era dessa pegada, ele era um gamer e começou a mudar um pouco o conteúdo dele para ser um conteúdo de react, um conteúdo também diferente em relação a isso. O que acontece? Só um parênteses, né, que o Felca, na verdade, ele ficou muito conhecido quando ele testou a base da Virgínia. Então, se você não conhece o nome Felca, sabe aquele vídeo do cara com a cara branca dizendo, o que é isso? Sim. O que é isso? Esse é o Felca. Então, aquele som que você ouviu de trend ou aquela imagem é essa pessoa. Aquela maquiagem, né? Aquela coisa bem bizarra dele, fazer um teste. Tá certo isso. E ele tem um jeitão dele, né? Ele declaradamente é uma pessoa bem introspectiva, ele já deu várias entrevistas falando sobre as questões do bullying que ele sofreu na escola, sobre a dificuldade de relação social que ele tem. Então, ele tem hoje ele está numa pegada um pouco mais madura em relação às discussões, não que ele não faça as graças dele de internet, mas ele também trabalha muito essa questão de saúde mental, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre essas diferenças, o que é essa geração Z agora, que está entrando na internet, para nós, milênios, o que é a diferenciação, né? E aí, o que aconteceu essa semana? Qual foi o boom dessa semana? Durante um bom tempo, se eu não me engano, acho que 6 meses, ele produziu, né, ele começou a produzir uma investigação que ele iria apresentar e apresentou na internet sobre adultização na internet, né, exposição de menores de idade na internet de forma bem irresponsável. Então, ele fez todo um dossiê mostrando como que os algoritmos funcionam, mostrando como que essa rede, né, começa com P, que eu não vou continuar, porque aqui nas plataformas eles podem derrubar o nosso vídeo, né? De coisas adultas. De coisas adultas que são feitas, que acabam colocando uma característica mais adulta nas crianças. E aí, por que foi esse boom, né? Por que mexeu muito com a internet nesse mês de agosto, esse começo de agosto aqui de 2025? Porque, assim, se falava sobre o assunto, mas não abordava tanto, era comentado, mas ficava aquela coisa, quase como se fosse um tabu na internet. E quando ele veio, né, não sei nem com quantas visualizações, acho que já tá esse vídeo dele. Ele tá com 38 milhões, pelo jeito. 38 milhões de visualizações, e ele expondo tudo, né, desde os pais, os adultos que exploram a figura da criança, como que é a rede nos comentários, como que isso acaba indo para grupos privados de Telegram, de WhatsApp e tudo mais, e como que isso alimenta uma rede que é uma rede extremamente criminosa, né? Então você coloca a fotinho da sua criança lá, super inocente, você colocou a criança dançando, a criança brincando na piscina, você não imagina o impacto que isso vai dar, porque atrás, você não sabe quem está atrás da tela vendo aquele conteúdo. Então, o Felca, junto com aquele conteúdo dele que ele fez, ele alertou a galera, falou assim, olha, prestem atenção, pais, prestem atenção vocês que fomentam esse tipo de conteúdo, porque a gente não sabe quem está atrás, né? E, infelizmente, a gente vive num contexto, assim, que as pessoas, elas passaram a não ter vergonha, né? Então, você vê os comentários, quando vocês tiverem a oportunidade de assistir o vídeo do Felca falando sobre isso, o nome do vídeo é Adultização, a gente pode até colocar o link do vídeo aqui para vocês verem. É porque o nosso canal ainda é muito pequenininho, ele ainda não permite links. Mas... então vocês, né? Felca Adultização é o primeiro, é o que tá em tchararará, ele tem várias visualizações, então é assim, muito fácil de achar. E aí você tem todo esse contexto dele mostrando, ele vai fazendo uns reacts, ele chama especialistas para falar sobre o tema, e assim a gente é o tema da semana, né? O pessoal comentando bastante sobre isso. E o que isso tem a ver com o que a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar a gravação? A gente tem percebido assim, uma movimentação diferente em relação à geração Z, com a forma como eles se comportam na internet, né? Então, Zen alfa, né? Zen e alfa, eles têm uma diferenciação de nós que somos os millennials. Então a gente vai falar um pouquinho dessas diferenças e a gente vai explorar um pouco sobre isso, assim, de uma forma madura também, né? Porque a gente tem a nossa brincadeira, a gente tem a nossa zoeira, nosso tempero de fazer. Mas a gente também tem diploma, tá? A gente não é pouca bosta, não.
A gente é bastante bosta, tá bom? Bastante bosta. Entendeu? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho e também fomentar essa discussão também, né? Colocar, porque não pode ser uma coisa que vira uma moda, a gente fala uma semana e depois na outra semana a gente esquece. É importante falar sobre esses temas, né? Desse comportamento, principalmente porque a gente sabe que agora, millennials, tem muito millennial que é pai, que é mãe, né? Eu sou uma millennial que tenho meus filhos. Então tem muito, a gente tem que, por mais que mentalmente a gente acha que tem 25 anos, 20 anos de idade, tem muitos millennials que já são responsáveis por crianças, por ter filhos, né? Então a gente presta atenção em relação a essas pautas também, pra gente ficar por dentro do que tá acontecendo aí com a galerinha, né? Pra quem não tem filhos, como é que você lida com seus sobrinhos, como é que você lida com as suas crianças, né? Então essa vai ser a pegada hoje, uma pegada mais filosófica, sabe? Pega o seu café e vamos conversar. E não se esqueça de se inscrever neste canal. Ativar as notificações, porque toda semana tem episódio novo. A gente já começou polemizando e a gente esqueceu de fazer a chamada. Então, sim, se inscreve aí neste canal, ativa as notificações. Se inscreve lá no Spotify também, na Disney, em qualquer plataforma de streaming que você tiver. Esse podcast também está no YouTube Music, porque a gente já vinculou com o YouTube Music. A gente é muito esperto, cara. E aí, então, já se inscreve aí para você ouvir e é nóis. E comenta, tá, gente? Comenta, favorita, interage aqui com a gente, porque a gente... tem um negócio aí de hypar também, que eu não entendi o que é que o YouTube colocou, mas é um negócio aí que você clica em hypar, hype o nosso vídeo também. Faz tudo aí pra gente ficar aqui, conversar com vocês e formar essa grande comunidade de amor millennial, né? Orgulho millennial. E a gente vai formar essa comunidade. Porque ser millennial está na moda. Pois é, é o nosso momento, hein, galera? Nosso momento é a primeira... A gente tá deixando as gerações antigas, né, os Zs, os boomers, eles estão entregando o bastão da responsabilidade na nossa mão. Da velhice, praticamente. Né, da velhice. Então, assim, a gente tem que... Deixa quieto, né? Segura você. Assumir isso agora, porque realmente agora somos a turma do flashback, a turma madura. A turma vintage. Somos vintage. A gente é vintage. Somos os clássicos agora. Mas acho que assim, a gente é interessante pensar, porque antes da gente começar a gravar de fato, a gente estava conversando sobre esse comportamento da geração alfa também, das próprias postagens. É uma galera que usa muito story, então usa muito conteúdos mais rápidos, digamos assim, que desaparecem muito rápido, e na hora do feed mesmo, eles já são um pouco mais low profile. O que é muito interessante quando a gente compara com a nossa geração, porque a gente posta tudo. Então, se você olha, por exemplo, o nosso perfil, o meu perfil, por exemplo, tem, sei lá, mais de 1000 publicações, né? É também, de fato, o meu trabalho, então eu dependo, de certa forma, da internet, né? Mesmo tendo a minha formação. E aí, quando você olha as outras meninas, é no máximo, tipo, ou uma foto, ou um triozinho. E aí, eu até conversei uma vez com, não lembro em que momento, porque eles falam que, não, tem que ser só uma foto e tem que ser a bombástica. Sim, eles têm essa coisa, né? E é muito engraçado, porque eu acho que, de certa forma, acho que a gente, como a gente começou na internet, a gente viu a internet nascer e crescer, e todas as ferramentas a gente fica louco para usar, vamos postar, vamos usar, não sei o que lá. A geração alfa, eles falam assim, não. Porque tem um clipe que eu amo, que vocês vão saber, os millennials vão saber, porque esse é o hino dos millennials, do Cassinão, lembra do Cassino, Can't Get Over? Não o meme com o Gilberto Barros lá, é o clipe em si. Como é que tem esse clipe? Tem uma brincadeira que o pessoal coloca na internet, que no clipe do Cassino, ele coloca todos os efeitos daquele editor que tinha do Windows Media Player. Nossa, todos. O pessoal assim, vamos editar o vídeo do Can't Get Over do Cassino. Qual o efeito que você quer? Aí ele coloca assim, né? Porque é uma brincadeira que a gente coloca. Então é muito engraçado. Pra gente que tinha internet discada, então para você upar uma foto era o evento, né? Era muito difícil, porque a internet era uma coisa mais lenta, a gente tinha dificuldades nessa coisa da velocidade que os mais novinhos têm hoje. A gente não tinha isso. Então,
A gente viveu o momento em que você tinha fotos limitadas para você postar no Orkut. E aí o momento em que você começa... 12 fotos, nunca me esqueço. 12 fotos do Orkut. Exatamente, 12 fotos. E aí você tinha, assim, você queria compartilhar com a galera, você queria... A gente viveu muito, acho que se a gente puder pontuar, nós vivemos a era das blogueiras, né? Então tudo a gente estava colocando na internet, tudo estava realmente compartilhando, tinha informação dessa comunidade, era um negócio muito forte, porque a gente começou esse processo de redes sociais de fato, né? Na verdade, o nome blogueira nem vem de tipo, sei lá, Reels, TikTok, etc. O nome blogueira é porque as blogueiras escreviam em blogs. Exato. Conhecidos blogs. Então o nome chega até... Ele mudou completamente, né, o significado dele, porque se antes as pessoas paravam para ler os textos das blogueiras, as mesmas blogueiras, elas não escrevem mais, hoje elas só gravam vídeos, e elas continuam sendo blogueiras porque, né, o nome tá lá no início. Né, que agora são os influencers, na verdade, né, pra você ver a mudança de nomenclatura de uma geração para outra, já muda o comportamento daquela geração. Então você tinha os blogs, que eram muito fortes, o fotolog, tinha aquela coisa, o vlogão. Por quê? Porque você formava uma comunidade muito delimitada, né? Era bem desenhada. Comunidade dos roqueiros, comunidade dos pagodeiros, comunidade dos rappers, comunidade dos emos. Então a gente tinha muito definido esse desenho e as pessoas, elas queriam se unir dentro da comunidade. O que acontece? Nós, como seres humanos, né, a gente vai se conectar por comunidade, pela questão social. Só que quando a gente vai falar isso dentro da característica dos millennials, isso é muito forte. Então, a gente começa o processo de redes sociais com muito mais força. Então, é a era do Facebook, o início do Facebook, é a era do Orkut, é a era que você tem lá a conexão com as pessoas através do MSN, esqueci aquele outro, o ICQ, porque a gente começa, né? Então, hoje vocês entendem fenômeno redes sociais por causa dos millennials de fato. Porque as outras gerações tinham comunidades? Tinham, mas eles tinham que se unir fisicamente. O millennial não, ele começa a se reunir, tá, eu gosto de rock aqui em São Paulo, eu vou me conectar numa comunidade do Orkut, eu vou conhecer gente que é lá do Paraná, gente que é do Espírito Santo, gente que é de outro país. A gente começa a globalizar esse conceito de socialização, e é os millennials que fazem isso, né? Eu tenho pessoas que eu conheci na internet que eu nunca vi na vida, mas que são super amigos meus. Ai, nossa, fulano. E que a gente acaba indo para outras redes, Instagram, Facebook, mas eu conheci lá no Orkut, pelas comunidades. Então é muito interessante você ver esse comportamento. Aí o que acontece? A gente queria compartilhar tudo. Quando a internet começa a ter essa velocidade, a gente começa a querer acompanhar também, curtir essa velocidade toda que tinha. Porque não tinha, gente, sendo bem sincera, a gente, para você colocar uma foto, demorava, era tudo muito, muito difícil, né? Nesse contexto, era caro a internet. Tinha que pelo menos pagar 2 horas de lan house. Assim. Exato. Então você tinha. Aí quando você começa assim, pô, você tá com uma coisa. É aquela coisa assim, você conheceu uma coisa muito legal. Aí quando essa coisa começa a ficar mais acessível, você quer muito daquilo, né? Então você começa com o álbum de 12 fotos do Orkut, eu acho que é um símbolo muito grande dessa época. Quando o Orkut começa a ter um provedor que ele permite ter mais fotos, a galera lotava de foto, era foto. Então a gente é muito visual, né? Nós millennials, eu acho que a gente tem muita essa coisa do visual. Então a gente tem essa coisa do nostálgico justamente por conta disso, porque a gente viveu a internet nascendo, né? A gente foi a galera que estava começando a formar o comportamento de rede social. Então tem essa característica. E aí o que acontece? Você tem uma mudança muito grande com a turma de agora. A turma de agora tem uma autocobrança, porque deixa de ser blogueira para ser influencer. Então a galera encara muito mais a internet hoje como um trabalho, ou como uma coisa que é o impacto, né? Temos que impactar aqui nessa timeline, porque esse daqui tem que ser a foto, tem que ser o negócio assim, super produzido. Não tem mais aquela, de certa forma, espontaneidade que nós millennials acabamos tendo, a gente tinha. O que é engraçado, porque cada rede ela vai se comportar de uma forma diferente. Né? Por exemplo, o TikTok. O TikTok, ele é uma coisa que ele é muito parecida com aquela pegada realmente do milênio de vamos só postar, vamos só fazer, vamos ver como é que vai dar, mas ainda tem
essa cobrança de precisa viralizar. Os millennials não sabiam nem o que era viralizar, na real. A gente começou a criar as coisas e começou-se o movimento de viralização, mas a gente não sabia muito bem o que era. A turminha agora não, já sabe que se eu viralizar, eu vou ter uma chance de crescer, de ter um nome, de ter uma fama na internet. É por isso que a galera já quer postar a foto para ser conhecido, para poder viralizar e afins. E na verdade, quando a gente pensa não só no sentido de viralização, mas quando a gente pensa no sentido da ferramenta, meio que voltou, porque quando eu penso que hoje a geração alfa se monta para tirar uma foto para postar, porque eu já li isso, inclusive, que tem tipo meninas que se maqueiam para tirar foto para colocar em um story. Eu lembro quando a gente se preparava para usar o filme de 12 poses. Então meio que voltou ao que era, entendeu? Só que assim, claro que numa outra proporção, porque a gente pegava aquelas fotos físicas e guardava num albinho, e aí tipo, a gente deixava aquilo como memória. Hoje o albinho é a internet, e você não guarda para você, para sua memória. Você quer viralizar, você quer ser conhecido, você quer ser famoso, você quer ser influenciador do processo. Mas o comportamento meio que voltou, porque é tipo aquela piadinha assim, vou colocar a melhor roupa para ir para a igreja. Vou colocar a melhor roupa para fazer meu story hoje, para postar hoje. Exatamente. E aí você vê esse comportamento da galera toda. Antigamente, o que o pessoal queria? Eu quero ser jogador de futebol. Eu quero ser modelo, né? Era muito forte, eu quero ser atriz, eu quero ser apresentador do programa. A televisão, ela tinha um peso muito forte para nós, millennials, porque a gente tinha como referência que, para você ser famoso, para você ter notoriedade, você tem que estar na televisão. Tinha até alguma coisa, né? Se não tá na televisão, então não aconteceu. Não, aconteceu, tu passou na Globo, principalmente na Globo, né? Se você passou na Globo, pronto. Tem até uma brincadeira que a gente faz, que eu acho que quem é mais novinho não vai entender, que é o mãe, tô na Globo. Pra gente, tá na Globo era o auge do sucesso. Hoje em dia a molecada fala, tá, Globo, e aí, sabe? A galera não tá muito a ver, não tá muito ligada com isso. E aí a galerinha mais nova, né, eles pensam muito nessa questão do ser influencer. Aí a gente faz a ponte com aquilo que a gente começou a nossa conversa de hoje, do Felca, de você ver famílias expondo adolescentes, expondo crianças justamente para essa questão da viralização. Porque eles sabem que um story, eles sabem que um post vai ter milhões de curtidas, vai ter milhões de comentários. E esses milhões de curtidas e comentários vai reverter sim em dinheiro. A gente não pode ser hipócrita e falar que ser influencer não dá dinheiro no Brasil. Dá sim. Né? Vide pessoas aí que a gente já conhece, como a própria Virgínia, que, anyway, né? Vamos entrar em questão aqui sobre outros problemas. Mas a gente não pode fechar os olhos e dizer que ela não vai influenciar milhões de pessoas e não tá ganhando rios e rios de dinheiro com isso. Né? Então, os body splash dela é ruim pra caramba e continua vendendo. E continua vendendo, né? Continua vendendo. Então, assim, você vê uma família que, para pensar, você pensa até um cenário econômico, se a gente for pensar e analisar também, uma questão mais profunda, porque aqui é profundidade, tá, gente? E aqui tem conteúdo, tá? A gente vive hoje uma questão de crise econômica mundial, né? Você vê uma geração Z que, por exemplo, já fala que não vai conseguir comprar um carro, comprar uma casa, né? Então você vê uma geração antiga, na nossa geração, que são a turma dos X, eles tinham muito mais facilidade, de certa forma, do que a gente, porque o custo de vida também aumentou muito nas grandes cidades. Então, assim, a galera fala, eu vou estudar. Vamos pegar um exemplo clássico. Os nossos pais falavam assim, vai estudar, eles nem falavam fazer faculdade, vai estudar para você entrar numa empresa, você vai ficar 30 anos naquela empresa e você vai pegar uma aposentadoria e é isso que vai ser a sua vida. Um detalhe importante para vocês que estão assistindo, nós crescemos na região do ABC, Paulista, né? São Bernardo, Santo André, Diadema. Assim, o auge pra gente da região do ABC era você entrar numa montadora, numa Ford da vida, numa Mercedes da vida, né? Numa Volks. E ali você conseguir um cargo que você vai ficar 30 anos, 40 anos naquela empresa ali e a sua vida tá feita. Se você entrou numa Volks,
Eu lembro que a galera é tipo concurso público, né, pro ABC. Nossa, meu filho entrou na Volks, aí, nossa, fulano entrou na Volks. Pra gente que era da região do ABC, era o auge com relação a essa questão de entrar numa grande empresa internacional. E aí essa geração ensinava que, ó, você tem que entrar, engolir todo o sapo que tiver que engolir, aguentar tudo para você ficar 30 anos numa empresa. Você vai ter um salário super alto, vai ter uma aposentadoria super alta e a sua vida tá garantida. Quando a gente entra no mercado, nós, millennials, peraí, não tá tão firme assim. Porque que acontece? Se deixar eu ficar aqui falando. A gente tem a primeira bomba, que é a crise de 2008, né? Então a crise de 2008 aconteceu lá nos Estados Unidos, mas ela influenciou o mundo inteiro. Então você já vê uma movimentação no cenário econômico já causando uma grande confusão pra gente, que é os milênios. Então nós, milênios, já tivemos dificuldade para comprar casa. E a geração Z tá vendo mais dificuldade ainda. E aí a única forma que eles acham de tentar isso de uma certa forma mais fácil é tentando virar influenciador, né? E aí, assim, de todas as maneiras possíveis, como a gente pode ver pela questão do tigrinho. Tigrinho, né? Aí você vê a molecada hoje, você pergunta pra criançada, o que a criançada quer? Criançada quer ser influencer, criançada quer ser streamer. Esquece essa ideia de que, eu quero fazer uma faculdade, tá, mano. O que dá mais dinheiro? A gente não pode ser hipócrita e falar que a galera não vai pensar em dinheiro. Vai pensar em dinheiro, né? Aí você pega uma família, que é uma família que tá vendo lá um Carlinhos Maia da vida. Tudo que eu sei sobre o Carlinhos Maia não é porque eu quero, tá, gente? Eu não acompanho. Tal qual como a Virgínia também. Então, assim, sobre Carlinhos Maia, sobre Virgínia, sobre essa galera toda, Ítalo Santos, eu só sei porque me contaram, não. Eu falo que isso é uma das coisas que eu mais me orgulho, é não seguir essas pessoas nas redes sociais. Amém. Se você segue, assim, sinto muito. Quase de receber um certo julgamento, não. Né? Então, assim, você vê um Carlinhos Maia, uma pessoa que tá lá, ok, pode ser carismático e tudo mais, mas o que ele contribuiu, de certa forma, além de entregar entretenimento? A pessoa vê o trabalho do Carlinhos Maia, de quem quer que seja, só vê lá, a Virgínia postou um negócio assim, oi, gente, tô tomando café. Pô, é só assim que eu vou ganhar dinheiro? Então quero isso também pra mim. Entre você ficar 5, 6 anos numa faculdade, se matando de estudar, ou você pegar e gravar um stories tomando café, o que você prefere? Até eu prefiro ser influencer nesse sentido. Então, tem todo um movimento que não é tão simples quando a gente vai falar assim, em relação a como é que tá o comportamento da galera. A galera da geração Z é a geração mais triste, né? A gente já tem pesquisas mostrando que é uma geração que é mais desesperançosa, a primeira geração mais desesperançosa do que as outras gerações. É a primeira geração que a questão da ansiedade é quase que a maioria da molecada tem ansiedade hoje em dia. Então você vê todo esse crescimento, né, em relação à questão da informação, em relação à questão do cenário econômico, como que tá, mudança, né? Até em relação a filhos, né, porque já também tem pesquisas que falam que essa geração que é a que menos quer ter filhos, mas não só ter filhos, como também se relacionar, né? Sim, já não querem mais se relacionar. Porque eles percebem que é muito mais... Aí você já vem com toda essa movimentação. Já vem em 2008 a crise do subprime, né? Que bagunçou todo o mercado de trabalho. Aí você vem... Beleza, estamos lá, estamos testando, estamos tentando construir uma vida, mais ou menos. Aí vem 2020 uma pandemia. A molecada tá tudo pirando mesmo, gente. Então, o pessoal brinca, né? O pessoal mais velho fala, mas na minha época não tinha depressão. Tinha depressão, sim. Tinha, só que não era falado como hoje tem a conscientização em relação à saúde mental. Então, assim, você vê uma vulgarização de muitas coisas. Vai falar que não tinha adultização quando a gente era criança? Tinha, gente. As crianças dançando El-Chan é o quê? As crianças dançando El-Chan. A gente assistia o povo com a camisa molhada lá no Gugu, era forte, né? Não vou falar pra vocês que não tinha. Lógico que tinha, a gente sabe. Você tinha as crianças dançando na boquinha da garrafa, tinha o mini Gugu, mini latino, mini tiazinha, sabe? Se vocês forem pesquisar as coisas que tinha na televisão, era um absurdo. Só que assim, tem uma diferença grande, né? Antes você tinha isso na televisão e eram poucas pessoas. As pessoas faziam isso, mas faziam isso na casa delas, né? Você tinha as festinhas, o pessoal rebolando? Era nas casas delas, você tinha mais controle.
Hoje em dia, você não tem controle. Na hora que você posta um negócio na internet, você não sabe quem está acessando aquilo. Isso que é mais perigoso, né? Então a adultização, ela já é um problema, só que hoje é um problema muito mais exponencial. Porque você vê uma coisa assim, você tá aqui colocando a fotinho da sua criança, coisa mais fofinha ali, super inocente, porque a gente quer mostrar fotos dos nossos filhos. Eu sou mãe também. Você quer mostrar fotos dos seus filhos, você quer mostrar eles se desenvolvendo, só que você não sabe que lá do outro lado do planeta Terra tem alguém pegando essa foto, fazendo deepfake, e a gente não vai nem falar o que acontece com essas fotos. Então, assim, é um problema muito maior. O negócio escalonou de um jeito, assim, muito pior. E a gente precisa ter consciência em relação a isso também. Né? Como que tá a cabecinha dessa geração, né? Dos Gen Zs, dos alfas. Por isso que eles são mais low profile. Eles não querem ficar postando também. Eles estão muito mais nos stories. Entra numa discussão que a gente teve. A gente que eu falo, eu e o Magnânimo daqui de casa. Porque, assim, quando a gente estava na faculdade... ele me falou uma vez que teve uma discussão em relação aos comerciais de brinquedos, comerciais de alimentação, enfim, nos desenhos, e que isso estimulava a criança a comer, né, entre aspas, a comer mais besteiras. E aí, beleza, rolou essa regulamentação, essas coisas caíram. E aí, por consequência, as crianças também acabam não assistindo mais desenhos e aí tal e tudo mais. E aí o que eu percebo hoje é que, de certa forma, a gente tem ali o ganho de que as crianças não têm mais esse acesso a esses alimentos e tudo mais, mas também eu sinto uma perda, que é o que a gente está falando aqui no podcast, das brincadeiras, dos brinquedinhos, do tipo você ir na rua e fazer uma troca de tazo. Comer o salgadinho é ruim? É horrível, é péssimo. Mas você tinha ali uma socialização com o seu amigo quando você brincava de tazo. Você tinha ali um brinquedinho que ele podia trabalhar a imaginação dele do Kinder Ovo, entendeu? Então você fica assim, ganhamos de um lado, perdemos de outro. E hoje em dia, quando eu vejo assim crianças, quem são os ídolos das crianças hoje em dia? Não dá para saber que não tem um ídolo, É pulverizado. A criança era tipo, você tinha o Ruge, você tinha o Carrossel. Era uma coisa, entre aspas, um pouco mais controlada. Hoje em dia, tem um monte de grupo de influenciador que eu nunca vi na vida, nunca mesmo, e a pessoa tá lotando teatro, lotando não sei o quê, com umas músicas, de certa forma, adultizadas. Exato. Porque, não tem tipo, descer até o chão, mas o ritmo é igual. Então, de certa forma, quando a criança ouve aquilo, ela já, na cabeça dela, não tá ouvindo a música, ela tá ouvindo a batida, por exemplo. Então, você fica meio assim, e agora? O que eu faço? E é um problema sério, porque você tá ali, você tá ouvindo a batida, beleza, tá, não tô prestando atenção, mas existe a questão do subconsciente, existe a questão da mensagem subliminar. Eu gostei da música da Fulanilda, né? Também não conheço muito. Eu não conheço ninguém. Mas aí, quando a pessoa vai ouvir um Pedro Sampaio, na cabeça dela é a mesma batida. Ela vai conectar. Ela não vai saber que o cara tá falando, vai lá novinha, né? Vai nova. Que eu tenho um problema sério com essa frase, novinhos e novinhos. Quem me conhece mais a fundo sabe que eu sou extremamente contra por questões de adultização. Mas é novinho maior de 18, não importa. Você não sabe quem tá vendo essa música, você não sabe como é que tá sendo interpretada essa música. Pega uma menina de 12, 13 anos, vai cantar, na cabeça dela ela é novinha. E aí? Tá dançando com um shortinho ali, ou o menino que tá lá rebolando, né, sarrando todo mundo. Entendeu? Assim, é problemático. É um negócio problemático, um problema muito grande. Aí ela tá ouvindo lá a musiquinha da fulaninha, né? Acho que nem lembro quem são as pessoas que cantam hoje. Aí tá escutando no rádio lá, no vizinho que escutou, tá tocando numa festinha, Pedro Sampaio. Gente, eu gosto do Pedro Sampaio, tá? Pra dançar, beleza, vamos numa festinha, vamos curtir. Mas você trazer isso pro mundo infantil é problemático. Você virou a tiazinha que acha que tudo é do capeta, né? Que tem essa questão. Quase isso. Mas eu sinto falta de Xuxa só para baixinhos. Eu sinto. Tem, né? Você não tem hoje conteúdo próprio pra criançada.
É muito difícil ter conteúdo para criança pequenininha. E tem uma fase que, assim, vou abrir meu coração, tem uma fase que é problemática. Você tem um conteúdo para os pitiquinhos e tem um conteúdo para molecada que é mais adolescente. E aquela fase dos 8 aos 12 anos, sabe? Que eles não são nem pitiquinho, mas também não são nem grandão. O que a gente faz? Porque eu tô com uma duplinha aqui de 9 que vai fazer 10 anos. Eu não sei qual que é o conteúdo. Ah, vamos assistir Patrulha Canina. Ai, mãe, Patrulha Canina? Chato pra caramba, hein? Poxa, Patrulha Canina eu achava lindo. Não quero mais saber de Patrulha Canina. Aí eu tenho que ficar olhando qual que é o conteúdo que eles vão assistir, porque é conteúdo maiorzinho. Falar, será que isso aqui é legal? Será que isso é interessante eles assistirem isso daqui? Então a gente por tem isso que a gente é saudosista, por isso que a gente tem falado muito sobre essas coisas, porque, por exemplo, na minha época, quando eu tinha ali 7, 8, 10 anos, o que eu assistia? O que a gente falou no nosso episódio anterior, eram as novelas infantis, era ali um Cúmplice de um Resgate, que estava ali mais ou menos na minha faixa etária. Então, eram assuntos que não eram, muito infantis, a nível Galinho Pintadinha, mas também não era, RBD, que já era um pouco mais para adolescente. Então, é engraçado, assim, tá faltando esse meio ali, que é onde tá pegando a galera da sexualização, da notização das meninas. Porque essa molecada vai pra onde? Vai pro TikTok, vai pro Instagram, né? Facebook não, porque eles não gostam de Facebook. Millennials, vocês que usam Facebook, sim, eles nos julgam, eles acham a gente cringe por ter Facebook, tá? Sinto lhe dizer. Tá lá. Então, se você é uma pessoa que posta no Facebook e você comenta, você é cringe para a galera Gen Zs e dos Gen Alphas, tá? Só queria te dizer, colocar essa informação triste. Mas aí, a galera tá no TikTok, tá no Instagram, né? Tem um PDV, tá, papais e mamães? Descobrem o que é tal do PDV. PDV é o perfil privado, porque tem o perfil que eles têm a tia Dirce, tia Sônia, a avó Nete, mas tem o PDV que só fica com a galerinha da escola, tá? Então, mudou o nome? Acho que tinha outro nome que eles tinham colocado, né? Mudaram. Eu já tô desatualizada, eu conhecia como eles mudam o nome, gente, eles mudam o nome assim. Porque a gente descobre que é... Quando a gente descobre, eles mudam o nome, né? Mas desculpa, pacientes, meus pacientes teens, desculpa, eu tenho que contar alguns segredos aqui pra galera, não fiquem bravos comigo, tá bom? E aí, é aquela coisa, porque a gente, quando a gente é jovem, né, quando a gente é adolescente, quando a gente é mais molequinho, a gente não quer ficar no mesmo grupo que tá a tia Dirce, que tá a tia Sônia. A gente quer ter a nossa galera. E tá tudo bem tá com a nossa galera. Só que a gente, como adulto, a gente precisa ficar atento. A gente tem que estar ficar atento. Uma coisa também, aí vem o nosso momento do porquê também que a gente criou esse podcast. Porque a gente também, por essa questão de privações, a gente criou certos traumas. Então a gente ficou muito naquele lugar de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tá errado, tá não sei o quê. Isso criou microtraumas na gente que a gente precisou de terapia para poder lidar. Então, assim, não é o privar a criança de fazer aquilo, não é o privar o adolescente de fazer aquilo, mas é ter consciência e atenção do que eles estão fazendo. Porque também falar assim, não pode ter o PVD. Pronto, você já vai colocar... Eles vão ter. Aí eles vão ficar fazendo merda mesmo, vão se lascar. Então, é essa linha tênue, assim, de consciência também. Exato. Então, assim, você vê muito comportamento diferente deles. A gente que era louco pela internet, louco para ficar se mantendo conectado, essa turminha já é uma turminha mais low profile. Já é uma turminha que não quer postar tanto. Que eles falam, acho de bonitinho que eles falam assim, a gente gosta do mistério. Eu falo, gente, mistério, tá? Eles acham interessante. Que pra gente, na verdade, é o offline, né? O offline, né? Pra eles é o mistério. Então, assim, por quê? Tem uma outra questão importante também, é que nós, millennials, a gente, como a gente sempre fala aqui no podcast, a gente cresceu com essa ideia da internet, a gente começou as redes sociais, a gente brinca que tudo era mato antes, né? Quem começou a construir tudo isso foi a gente. E aí, o que acontece? Você vê uma hiperconectividade, né? Então, a gente sai do analógico e vai para o digital, então a gente quer ficar fascinado por esse mundo novo.
Geração Z continuou um pouco com essa pegada também da hiperconectividade, mas a geração alfa, eles não querem saber. Né? Então, você vê muito mais um movimento da geração alfa que não quer saber de internet. Eles gostam dos joguinhos, tá? Isso daí é uma coisa... E queira ou não, né? O WhatsApp é o MSN deles, né? Então eles vão ficar conversando, eles ainda vão socializar, mas a forma de socialização é diferente, né? Eu vou dizer uma coisa muito polêmica, tá, gente? Polêmica, solta a bomba. Geração alfa fica mais conectado porque a geração milênio, os pais, tá? Os pais milênios, muitos deles não sabem como é que lidar, né? E acaba jogando celular, jogando computador, que eu não sei brincar com essa criança aqui, não. Mete um celular para aquela criança, e aí a criança não tá sendo estimulada. Porque é muito louco. Eu pego crianças pequenininhas, né, dessa turma da geração alfa, se você começa a brincar, eles acham o máximo a brincadeira. Eles acham super legal brincar de pega-vareta, dominó. Eles amam brincar, né? E aí o que acontece? Se você pega uma geração do pai e da mãe que tá cansada, e gente, eu sou mãe, eu entendo, tá? Não tô falando que tô aqui julgando, porque eu também sei que às vezes a gente não tá com paciência, sei que a gente às vezes tá muito cansado, a gente tá sobrecarregado. Só que o que acontece? Tomar muito cuidado com essa coisa de, toma o celular aí. Toma o celular. Cala a boca, toma o celular. Às vezes não oferece o celular. Se você não oferecer, muitos deles nem vão querer pedir. E aí tem outro fenômeno também, que é a criança que tá viciada, né? Que os pais deram tanto celular pra criança, tanta tela, que a criança fica viciada. Aí não adianta reclamar que a criança tá com... eu acho que ele tem TDAH. Não tem TDAH. Ele tem vício em telas, né? Nesse ponto eu sou bem polêmica. Então, assim, diminuir esse uso de telas para eles, porque naturalmente a geração alfa não vê mais graça. Tá lá, legal, tá, entendi. Para eles é normal. É a primeira geração que é a geração que já nasceu conectada com a internet. Literalmente já nasceu. Não é novidade para eles, essa questão de internet. Para eles, tá, beleza. Você vê o meu filho quando era pequenininho, a primeira coisa que ele via uma tela, ele tocava assim como se fosse tudo touch. Tudo para ele era touch, né? É normal para ele. Então, assim, prestar bastante atenção em relação a isso também. Se conectar com a verdadeira essência da criança, da geração alfa, porque eles não são muito ligados com essa coisa de conexão, né? Eles gostam de experimentar, mas essa coisa de internet, a fissura que a gente teve como millennial, eles não têm tanto, não. Tem porque é muito mais estimulado do que ser natural deles, assim. É o que eu observo, pelo menos nos atendimentos que eu faço, atendimento clínico. E a geração Z é essa coisa que você tem observado, assim, eles têm uma geração muito pessimista, o índice de pessimismo deles é muito alto. E com razão, né? Você vê tantas transformações que a gente tem que tá fazendo eles realmente ficar mais desiludidos com alguma coisa. E comparações também, né? É uma geração que se compara muito justamente por conta dos filtros da internet, né? Então, porque o fulano que estudou comigo e não sei da onde, tá viajando, tá fazendo isso, e eu tô aqui sem um carro. Tipo, comparações. Tem muita comparação, né? Porque que é aquela coisa, quem vai postar na internet, aí já enfatiza o comportamento. Quem vai postar na internet vai postar a foto. Vai se produzir para colocar uma coisa no story, vai se maquiar, ficar super arrumado para poder aparecer. Aí você tá lá dentro do seu mundinho, você acordou com o cabelo tudo bagunçado, a pele tudo caramunhada ali, aquela coisa bem vida, gente como a gente. Aí você olha lá sua amiga da escola e fala, caramba, olha a pele dela, olha onde ela tá, olha o curso que ele fez. Eu falo que é pior, uma das redes mais tóxicas. O pessoal fala muito do Instagram. Mas eu brinco muito que a irmã do Instagram em relação de toxicidade é o LinkedIn, né? Todo mundo é... LinkedIn. todo mundo é mentor. Não, todo mundo tem cursos e não sei o quê. Porque a minha formação... E assim, o LinkedIn, ele é proposto para isso? Ele é proposto para isso. Só que assim, imagina você desempregado, se matando para poder juntar uma grana. Sei lá, você tá sem conseguir se colocar no mercado de trabalho, dependendo da área que você tá.
Aí você vê lá o seu amigo da faculdade performando e fazendo e publicando isso e não sei o No final das contas, ele só tem uma foto assim. Exato. E assim, aí você pergunta, você conversa com esse amigo, ele tá se lascando também, que nem você. Só que a diferença é que ele tá postando um negócio ali que é super produzido e tudo mais. Então, esse mundo da internet, quando a gente olha cada um performando, né, tendo aquela alta produtividade, aquela coisa toda, a gente fica malzão, né? A gente fala, poxa, eu sou um grande bosta, não consigo fazer nada, né? Então, todo mundo consegue, menos eu. Bem na minha vez, né? Bem na minha vez. Bem na minha vez, né? E aí tem muito a mudança que a gente tem de percepção em relação à autocobrança, né? Porque assim, tem um livro que eu amo, vou até mostrar para vocês. Eu faço esse comercial desse livro o tempo inteiro para todos os meus pacientes, é leitura obrigatória praticamente. Se chama Sociedade do Cansaço. E o que ele fala nesse livro, tá? O autor não sou muito boa de chinês, é o Byung-Chul Han. Se eu estiver falando errado aqui, vocês me corrijam, tá? Porque eu não sou boa. Pergunta para sua filha, que ela sabe disso. Uma pronúncia, tá? Então, o que ele fala? Ele fala dessa alteração. Por que a gente tem uma sociedade tão cansada? Por que a gente está tão sobrecarregado? E ele fala que antes você tinha instituições cobrando você. Então, e é muito interessante o que a gente falou, né? Por exemplo, os geração X era uma geração que falava assim, ó, deu 5 horas, tô indo pra minha casa, tchau. O problema é seu, né? Empresa que se exploda, né? Aqui meu salarinho e tal, né? Então, terminava o trabalho, empresa que se exploda. Né, eu tinha meu final de semana, eu tinha minha vida social, então eu tinha essa coisa diferente do trabalho, que é o trabalho dentro de casa hoje. Não tinha muito isso, o trabalho era fora. Né? Mesmo quem fosse autônomo, sei lá, eu era marceneiro, tinha sua garagenzinha, vou fechar aqui a porta da garagem, eu tenho minha vida pessoal separada. Uhum. Tinha essa questão da cobrança fora. Com a mudança da internet, a mudança do comportamento social, o que a gente começa a ter? A gente começa a ter a cobrança interna. Por isso o fenômeno dos coaches, né? Por que tem essa loucura dos coaches no Brasil? Porque a cobrança começa a ser interna. Não é mais a instituição de fora, não é mais a empresa, não é mais o seu cliente lá fora. Você está aqui meia-noite e às vezes o cliente está mandando mensagem para você. Né? Você está conversando aqui com uma pessoa da sua família, você tá vendo, poxa, eu preciso criar conteúdo, eu preciso criar um plano estratégico. Então a cobrança interna ela começou a ficar muito alta. Uhum. Por isso que o milênio ele não consegue descansar. Né? Eu tenho uma luta muito grande contra a produtividade, eu falo. Eu sou a favor da produtividade, mas a produtividade leve, tranquila. Né? E aí você vê um outro fenômeno interessante, que é uma coisa puxando a outra, que é os Gen Zs não se submetendo ao que é a questão do mercado de trabalho. A grande briga, né, entre geração X, milênio contra os Gen Zs. Mas eles não querem saber de trabalhar. Caramba! Querem trabalhar com dignidade, né? Não é só simplesmente aceitando o que vem pela frente, né? Tanto que é engraçado. Olha que coisa, eu lembrei de, inclusive, uma amiga sua da faculdade que a gente julgava ela muito porque ela trocava de emprego. Uhum. Naquela época, ela já era visionária, porque ela não se submetia a esse tipo de coisa. Exato. E a gente, como foi criado no ambiente de tipo, você tem que seguir, você tem que ter uma... Nossa, que louca, ela não fica no mesmo lugar. Ela tava certa desde sempre, né? Exato, ela que era visionária, né? E a Rochelle, que a gente brincava, né? Eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Exato. Mas assim, por quê? Porque a galera entendeu que, pra que eu vou me matar por esse emprego aqui? Sendo que eu não tenho estabilidade econômica, eu não sei, pode ser que amanhã eu seja mandado embora. Eu já sei que eu não vou me aposentar, porque a Gen Z já sabe que não vai se aposentar. Né, ele já tem essa consciência, ao contrário de nós milênios que ainda acreditamos, né, nessa palavra. Eu já desisti disso. Eles já sabem que não vão aposentar. Se eles não fizerem por eles, se eles não construírem por eles, não vai acontecer. Então, assim, você vê toda uma mudança de comportamento de uma geração para outra, né? Então, essa cobrança, essa autocobrança de não, que eu tenho que performar, eu tenho que produzir, eu tenho que estudar, eu tenho que ler 400 livros por ano, que não sei o quê, é muito do milênio. O milênio deixa a instituição para trazer a cobrança para dentro de si. E aí vem o assim, olha que curioso, você falou de livro,
E aí eu pensei assim, a gente que é millennial, a gente pegou muito esse hype de coach, né, desses livros de alta performance, tipo, você tem que mudar a sua vida, x, y. A geração Z já vem com outro tipo de livro, que era tipo, sei lá, Coragem de Ser Imperfeito, ou não sei o quê, um que eu li recentemente também, A Coragem de Desagradar. Então, tipo, tudo que os coaches falaram, já tem a nova geração falando, não é bem assim, tarana. Vamos ver agora como que a Alpha vai pegar esse desenrolar, né, da história, né? Que eles ainda são menorzinhos, né? Então tem uma ruptura de comportamento, né? Então você começa a ver uma mudança muito forte em relação a isso, porque assim, a gente tinha aquela coisa assim, eu já vi que eu não vou ter um emprego estável, o emprego estável já deixou de existir pro millennial, então eu vou ter que fazer por mim, né? Então ninguém vai fazer por mim, eu que vou ter que fazer sozinho, vou ter que me virar. Por isso que tem essa crescência de autônomos, PJ, né? Tem todo um contexto muito complexo dos millennials, né? Você vê muito millennial dentro dessa formação mais independente. Só que isso tem um peso muito grande, né? Você não vê um aumento exponencial de pessoas se inscrevendo para concurso público, porque você não tem mais estabilidade econômica. Então a galera tá procurando estabilidade em alguma forma, em alguma coisa precisa encontrar estabilidade. Né? E aí vem esse comportamento do milênio de alta performance. Quando o Gen Z fala assim, peraí, eles estão se matando, eles estão ficando com burnout, estão tudo ficando louco, eu não quero isso pra mim, não quero. Eu prefiro ganhar menos, eu prefiro não ter as coisas, mas eu ter saúde mental. Então a temática de saúde mental, ela vem com mais força com a geração Z justamente por conta disso, porque eles viram o resultado dos millennials. Eu não falo nem tanto da geração X, porque a geração X ainda tinha um pouco de estabilidade, né? Dentro desse sentido de como que estava o cenário econômico. Quando eles viram millennials todos surtando, eles falaram, não quero surtar não, desculpa, faço essa. Tem uma frase que eu acho super divertida deles, que eles falam assim, salário mínimo e esforço mínimo. Eu acho muito divertido pensar nisso. E reflete muito isso, porque ele fala, peraí, eu vou ficar me matando, vou ficar até depois do trabalho, eu vou ficar aqui nessa loucura toda, pra quê? Enquanto isso, tô aqui, meu chefe tá viajando pra tudo quanto é lugar, e eu tô aqui me matando. Não vou fazer isso não, desculpa. Você é louco, não compensa. Você é louco, não compensa, como eles dizem, né? Então, assim, é uma mudança de comportamento real. Eles são muito mais, nesse sentido, tem coisas que eu bato palma para a geração Z, sim, porque é muito mais a sua vida, a sua saúde, é você entender os seus limites. Você vai se matar? Tá, vou me matar pelo sonho dos outros? Se você fala assim, não, tô trabalhando, tô aqui, tô para construir alguma coisa para mim, legal, mas pros sonhos dos outros, eu vou fazer o meu melhor, mas não vou mais me matar como uma geração millennial e muitos dos X se mataram. Eles não têm essa pegada, é bem diferente em relação a isso. É bem interessante esse comportamento que os Gen Z têm. Mas aí agora fazendo um paralelo, assim, de que, beleza, a gente elogiou bastante a geração Z pela essa maturidade emocional. Mas aí eu também queria, acho que aproveitar também o que a gente começou a falar sobre adultização, que eu acho que nesse sentido pode ser que inclusive nós millennials estejamos tentando resgatar muito dessa espontaneidade quando a gente começa a falar sobre as nossas vivências, né, antigas, porque como a geração alfa tem perdido essas coisas mais táteis, digamos assim, eu acho que também é um momento para a gente falar sobre como que a gente cresceu, para também apresentar para eles coisas que eles não sabem, eles só vivem só no digital. A gente brinca, que isso aqui é analógico, porque o analógico é muito divertido, no final das contas. Então, acho que também o fato do millennial estar na moda é porque a gente está tentando sair do digital e tentar voltar um pouquinho para o analógico, porque o analógico também é divertido. Sim, então você vê, eles gostam muito, né, das referências. Por exemplo, a questão de moda, né? Você fala, nossa, é um pacote de informações. Né? Aqui, gente, eu estudo seres humanos, tá bom? Tudo bom?
Moda, se você for ver o estilo de moda que teve até o ano passado, ano retrasado, que era a Clean Girl, né? Que é aquela menina assim, muitas cores neutras, aquela coisa bem um arquétipo. Apesar que eu tenho considerações com esse negócio de Clean Girl, que eu sou meio contra. Depois você me fala. Porque assim, todo mundo fala assim, ai, Clean Girl, Clean Girl, Clean Girl. Mas a Clean Girl, ela é uma estética muito europeia. Nesse sentido, eu gosto de ser latina. Desculpa, eu sou colorida, eu sou latina, bebê. Mas, então, aí o que acontece? Teve essa pegada muito que quem trouxe muito forte isso foram as Kardashians, né? As Kardashians que tinha essa coisa meio do neutro, global cold, aquela coisa toda. Aí o que acontece? A geração fala assim, tá, Kardashians, isso aqui, cadê a diversão? Cadê a parte legal disso aqui? A gente quer tentar se encaixar dentro desse modelo, né, mais neutro, minimalista. E aí, quando eles vinham lá nos anos 2000, a galera com calça baixa, aquelas coisas coloridas, aquela moda bem característica da nossa época, né? Os pomponzinhos, né? Caneta de pompons, aquela coisa toda colorida. Sharpay Evans. Acharam o máximo, então eu falei assim, eu quero essa diversão pra mim, né, essa coisa bem maluca que eles viviam lá como os millennials, eles quiseram resgatar isso, então por isso que a gente fala que a estética dos anos 2000, ela chama a atenção hoje em dia justamente por conta disso, porque eles acham divertido, eles falam, pô, vamos sair um pouco dessa chatice, né, dessa sobriedade de cores, para ir para uma coisa mais divertida, para ir para uma coisa realmente mais ousada nesse sentido estético. Então, mas eu acho também que tem uma diferença, inclusive, geográfica, porque eu estava até lembrando agora também de um vídeo que cruzou na minha timeline esses dias, que é em relação às festas estadunidenses e às festas da América do Sul. E aí é muito engraçado que tem muito brasileiro que fala assim, gente, como os estadunidenses são sóbrios, chatos, eles não dançam. Cadê, né? Cadê um funkão? Cadê uma coisa latina? Uma coisa assim, tipo, E aí o pessoal fala que quando vai para intercâmbio lá nos Estados Unidos, tipo, as festas é todo mundo parado. É só assim. É cultural, né? A questão cultural. Eu acho que vem muito de, tipo, a Clean Girl é a estadunidense lá, toda sobra, toda... Hailey Bieber, né? Bem a cara da Hailey Bieber lá. E a gente é tipo, vamos lá, cachorro caramelo. Acho que também a gente também tem se apropriado disso, né? A gente tem falado muito sobre brasilidade. E a gente é mais da hora, né? E aí, gente, olha o paralelo, a gente vai indo para outras coisas. Assim, o que eu tenho reparado também, eu acho que os outros países descobriram o Brasil. Eu tenho essa impressão. Bruno Mars que o diga, né? Aí eles falaram assim, nossa, não é que o brasileiro pode dar uma moral pra nós? E aí tá todo mundo querendo vir pra cá, né? Tá todo mundo querendo fazer turnê, tá todo mundo... Eu acho que a Lady Gaga foi a maior prova disso. Sim. Porque a bicha não tava sem vinho há 200 anos. Aí surgiu lá a oportunidade pra ela vir, ela vem de graça, assim. Não tinha só, tipo, eu estou com saudade do Brasil. Não, tinha... rolou uma grana também, né? Rolou um cash alto. E não só a grana, ela sabia que ia repercutir. Aí a gente entra de novo na internet. E aí, qual que foi a repercussão também do show dela? Nossa, como os brasileiros são calorosos. Nossa, como os brasileiros são isso e aquilo. Como os brasileiros, eles, tipo, interagem mais assim. Então, a gente tá voltando, as pessoas estão meio que descobrindo que a gente sempre foi assim, de fato, entendeu? E aí eles estão falando assim, nossa, olha que interessante, que é uma estética que a gente tem justamente dos anos 2000. Exato. Quando olha essas bagunças, tudo isso aqui, todo esse surto coletivo tá lá, ó, desde o Gugu. Isso é verdade, desde Menudo, né? Menudo, que eu diga. A gente sempre foi estéril. Quando você assiste um documentário da Xuxa, que o documentário da Xuxa é muito bom, da Xuxa das Paquitas, a gente é maluco. Quando a gente falou, inclusive, no último episódio, sobre a histeria que foi Chiquititas, a gente é maluco. Você me lembrou uma coisa importante. Tem os Backstreet Boys, eles estão fazendo a turnê de 25 anos do álbum Millennium. 26 anos. Foi 99, eu descobri depois. Eles estão fazendo essa turnê. E aí, eles estão fazendo a residência em Las Vegas, né? Que é toda aquela tecnologia, andando naquele... Acho que é Esféria, se eu não me engano o nome do lugar. E o único lugar que eles vão fazer esse show fora dos Estados Unidos, onde é que é? Brasil.
No Detal? No Detal, no Brasil, né, gente? Aqui no Brasil. Por quê? E aí, quando você pega os vídeos, né, dos Backstreet Boys, lá na década nos anos 2000, vindo pro Brasil, era uma coisa assim, arrebatador, desesperador, posso dizer a palavra. As meninas chacoalhando o ônibus e batendo, assim, a cara de... Tem um documentário deles, acho que é do Black and Blue, que passou na MTV. Assim, a cara de desespero deles, porque parecia que as meninas iam derrubar o ônibus com eles dentro, assim. Era uma coisa surreal de louca, sabe? Uma coisa muito maluca. Então, assim, brasileiro é louco, é apaixonado, brasileiro é histérico, brasileiro é o garoto do fundão. Eu brinco que se tivesse uma sala de aula de estereótipos, né, dos países. Nós somos a turma do fundão, que causa... É a galera que causa educação física ainda. No final das contas, o brasileiro, ele é o profissional de educação física. Eu vou ter que trazer isso para minha profissão, desculpa. Porque a gente que é da educação física, a gente é muito mais divertido, a gente é muito mais legal, a gente é muito mais animado. Então, no final das contas, o brasileiro é um eterno professor de educação física. Que tá lá, vamos lá, galera! A gente é muito louco, né? Então, a gente tem ansiedade, né? O brasileiro é ansioso. Mas, assim, aquele que anima a galera. Então, é muito interessante ver a loucura do povo brasileiro, assim. É muita doideira, muita intensidade que nós temos. E acho que é muito a ver. Vou jogar no ar, não sei. Mas eu acho que assim, agora que o mundo descobriu o Brasil, eu acho que a gente que vai começar a ditar muitas tendências daqui pra frente. Então, por exemplo, eu não sei de onde que surgiu, depois a gente pode tirar essa informação. Mas, por exemplo, a gente lembrou dos flashbacks. Hoje o Super Electro Hits virou flashback. A estética anos 2000 tá voltando de novo. Mas é porque assim, o brasileiro também tá falando, vamos falar sobre estéticas millennials, não sei o que lá. E aí, os outros países estão começando a falar de coisas millennials. Então, acho que meio que... Você sabe o que eu fiquei chocada? Eu fiquei chocada, uma informação que eu soube há pouco tempo, que em Portugal, a maior conexão que eles têm de acesso no YouTube é de canais brasileiros. Então, assim, tem galera que nasceu em Portugal, é um canal português. Inclusive, gente, se tiver alguém de Portugal, coloca aqui nos comentários. É canal português de pessoas de Portugal que se adaptam para falar o português brasileiro, para ter maior alcance. Isso mesmo, tem que dar valor pra gente, porque vocês roubaram o nosso ouro e agora vocês têm que dar valor pra gente. Joguei a bom sair. Então é isso, gente. Diana brasileira! O brasileiro está hypado, então estamos colocando várias tendências aqui na internet e polêmicas, né? Porque essa é essa função aqui. E a última polêmica que eu vi, que talvez você falou que você não tinha visto, são os adultos chupando chupeta. Gente, como assim? Apesar que assim, o surto do bebê reborn, né? Sim, teve o surto do bebê. Mas assim, eu tenho opiniões polêmicas também sobre o bebê reborn. O pessoal fica, bebê reborn. Poxa, deixa as mulheres gostarem do bebê reborn. Por que os menininhos podem brincar com os hominhos e as meninas não podem brincar com o bebê reborn? É uma pegação no pé, deixa o pessoal brincar, deixa o pessoal curtir os brinquedos. Não precisava ser tão caro. Porque se quando você pega uma boneca, sei lá, da Estrela, e você pega um bebê reborn, na minha cabeça é quase a mesma coisa. Mas ele é realista. Ué, você pega aquela mesma boneca lá, sei lá, da Estrela que fica mamãe. É a mesma coisa do bebê reborn, gente. Não entendo que qualquer não, é que nem os action, não. É que nem os bonequinhos. Ó, intervenção aqui. Fala o Liminha, Não, mas é que nem os bonecos não tem, velho. Tem os bonequinhos mais baratos, caros pra um caralho, velho. É a mesma coisa. Não, mas aí quando você vai ver, é quase a mesma coisa. O bebê reborn, o povo fala que é tipo, o bebê reborn. Na qualidade, provavelmente deve ter diferença na qualidade de que ele foi produzido. É que nem o bonequinho lá da Iron Studios lá, que custa 50 salários mínimos. Não, mas aí é outro patamar, né? É a mesma coisa. É tipo um boneco premium, boneco super premium. Só que aí o povo ficou muito mais hypado nos bonecos Super Hiper Master Mega Premium. O Liminha tá dando a opinião dele. Liminha falou? Liminha! Mas aí eu não sabia desse rolê aí da... Então tá, moça, acabou viralizando para algumas redes, né? Principalmente nós psicólogos,
de adultos chupando chupeta. E aí vem essa questão, né? Ah, mas o ser humano tá surtado, que não sei o quê. Sempre tem aquelas opiniões que a galera fica dando ali. Eu tenho algumas questões assim. Pegando... Tava correndo. Tava correndo pra abrir um portão pra galera. Os Gen Alphas. Pegando essa ideia de que a gente tem que viralizar, né? Que todo mundo tá nessa loucura para viralizar de alguma forma. Tem gente que vai jogando ideias. Ah, e se eu colocar uma melancia aqui no meu pescoço, será que eu viralizo? Ah, e se eu fizer tal coisa, será que eu viralizo? Então, você pega já essa necessidade grande de muita gente de viralizar. Porque viralizar, infelizmente, querendo ou não, é sinônimo de você poder ter a chance de você ganhar dinheiro, né? Vide fenômenos que a gente tem aí, Luva de Pedreiro, né? O Manuel Gomes. Toda essa coisas. Então a galera fica nessa fissura para poder viralizar. Primeiro ponto. Então vamos fazer alguma coisa que choca. Então, você vê um adulto chupando chupeta, é para chocar. Da mesma forma que você fala assim, fulana pagou 3 mil reais numa boneca Reborn. Bebê Reborn já existe, ó, há muito tempo, gente. É uma coisa que é antiga, tá? Não é a de agora. Aí você pega para viralizar, é porque a gente quer ficar rendendo pauta. Tem gente que quer ficar rendendo pauta na internet. Que querendo ou não, isso daí mantém as pessoas entretidas. Então, tem essa questão agora. Semana passada era o Morango do Amor. Semana retrasada era Labubu. E assim você tá tendo Bob Good. Várias coisas, Bob Goods, né? Cada semana você vai ter uma temática para chamar atenção. A dessa semana foi a do bebê, do pessoal chupando chupeta. E assim, gente, é movimento de internet. É para engajar, é para criar conteúdo, é para poder criar... pauta, e assim e a gente vai ficar discutindo aqui porque nós queremos engajar também. Não é mesmo, meu povo? Então por isso não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, de seguir a gente nos streams, porque atualizações, hein? Quantos inscritos a gente tem? Quantos inscritos? 21. Aí, 21 inscritos. Faltam 79 inscritos pra gente lançar o nosso curso de balada lá na nossa página do Instagram, viu? Pod do Milênio. Milênio com 2 N's. Não é com 2 N's, é com 2 N's. Então, já se inscreve aí, porque estamos chegando, estamos para bater a meta. Estamos lá. Então, gente, se vocês querem ver eu passando vergonha na internet, se inscreve, conta pra galera da Zumba, do grupo de tricô, do crochê, galera da yoga, né? Turma do sei lá, do que. Sei lá. Do clube vários grupos. E é isso. Então, para finalizar, gente, tem a questão das viralizações que a gente tem, que é importante prestar atenção. Papais e mamães milênios, prestem atenção o que vocês colocam na internet sobre os seus bebês, suas crianças, né? Eu sou uma pessoa que tem os meus filhos, eu evito colocar bastante coisa na internet, por mais que eles são extremamente engraçados. Meus filhos são... Não é porque são meus filhos. Tia Tamires, conta aí pra eles o que é o conteúdo do... Antes da gente começar a gravar, a Kai tava falando que a minha sobrinha, ela agora inventou de ficar imitando a Aracida Top Term. E aí, assim, dá muita vontade de pegar o vídeo dela imitando, porque você pensa, uma criança de 9 anos... na vidinha dela, assim, fazendo as coisinhas de criança dela, imitando a Araci, dá muita vontade de postar para viralizar. Mas aí a gente tem que lembrar da preservação da humanidade da menina. Mas é muito engraçado. Ela fez a trend, sabe aquela trend? Como é que é? Eu falei, você está terminando comigo, mas ela fez o vídeo, ela falou assim, você está terminando comigo, mas eu sou a Aracida Top Term. Aí você vê uma criança assim, não. Ficou maravilhoso. Não, Cristina, se você comprar o iogurteira Top Term. Gente, é incrível isso. A gente tem que preservar a criança, né? Se ela não quiser aparecer, é a escolha também dela. Se ela não quiser aparecer, pode ser que daqui a um tempo ela do nada invente de fazer vídeos, pode ser. Mas ela é uma criança tímida, né? A gente já percebe que ela é um pouco mais tímida. Isso pega muito, né? Porque você fala assim, minha filha... Porque assim,
Não é porque é minha filha, ela é engraçada real. Assim, ela tem umas tiradas, eu mando às vezes áudio pra Tamires. A dessa semana também foi que ela falou assim que a minha tia é rica. Mas por que a tia é rica? Eu tenho um Smart TV, gente. Porque ela tem Smart TV. Ai, minha tia é rica porque ela tem Smart TV. Eu acho que é engraçado. Espontaneidade incrível. Então, assim, ela tem. Aí o que acontece? Tem esse ponto importante. É engraçado? Vai viralizar? Assim, pelas coisas que a gente observa, iria viralizar. Então, eu não sei como que ela lidaria com essa questão da viralização. Né? Porque uma coisa é eu achar legal. Pra mim, eu gostaria muito de viralizar. Acho é um sonho da nossa geração dos milênios, da grande maioria, viralizar com alguma coisa. Né? Lembrando que você queria ser VJ da MTV. Eu queria ser VJ da MTV, meu sonho era viralizar. Né? Ainda é, quem sabe, pode ir do milênio me leva pra viralização. Viralização boa, tá, gente? Porque eu não quero ser cancelada falando bosta na internet, não, hein? Por favor. Não, a gente quer viralizar bonito, a gente não quer ser Carlinhos Maia nem Virgínia. Por favor, né? Então, o que acontece? Tem essa questão da escolha dela. Então, hoje ela tem 9 anos, eu não sei se ela vai olhar daqui com 10 anos, ela vai ter vergonha alheia, né? Ela vai ter vergonha alheia. Não sei como que ela vai lidar com isso. Então, eu fico pensando muito nessa pegada. Será que ela iria se sentir à vontade? Né? Tem algumas pessoas, o pessoal critica muito a Sandy, né? Que a Sandy não expõe o filho dela. O filho dela é mais especial do que os outros. Mas eu, hoje, sendo mãe, eu entendo realmente esse fato. Porque ela é pública. O pai da criança é público. Mas ele não sabe se aquela criança quer ser pública também. Então, quando é pequenininho, pode ser que seja divertida, é legal. Mas quando ele for adultinho, sei lá, ele tá com 18 anos, ele vai querer que essa vida dele seja exposta? Tem uma outra menina também, que é a filha da Karen Jones com o Karen Jones, do Lucas, né? A Sky. Gente, a Sky é incrível. Ela também não... Ela já falou pra mãe dela, acho que quando ela era menorzinha, ela até apareceu em alguns vídeos, a Karen Jones, mas ela não quis aparecer, e foi muito legal que a mãe não expõe, né? Tem os vídeos que ela faz, o Lucas faz, mas não expõe porque sabe que a gente não sabe como é que tá a cabecinha daquela criança, se ela vai querer realmente aparecer na internet. Então a gente, como responsável, a gente precisa ter essa noção, tá? Se um dia... Eu guardo tudo, tá, gente? Então eu falo assim, ó, eu falo que a gente vai usar tudo na festa de 15 anos deles contra eles. Se um dia ela pegar e falar assim, olha, mãe, eu quero postar isso na internet, é uma coisa que eu acho divertida, eu quero reagir isso daqui, ela vai ter esse material. Não significa que eu não gravo, não significa que eu não tenho esse registro. Se um dia ela for adulta e ela sentir vontade de expor isso dali, aí é uma escolha dela, né? Aí vai ser uma forma como ela vai lidar com isso e eu vou estar aqui para ajudar. Mas hoje, ela é menor de idade, eu prefiro não expor, eu prefiro mandar para o grupo da família, o pessoal dar risada, mas para a internet, de forma geral, eu prefiro não expor, porque eu acho que tem essa questão da maturação dela, né? Como é que ela vai lidar com isso? Pra mim, de boa, mas eu não sei como é que vai ser isso pra ela. Então, acho que a gente tem essa noção também, né? Não é... Por mais que sejam os nossos filhos, as nossas crianças, a gente precisa entender que eles são indivíduos e eles têm as escolhas deles também, de respeitar essas escolhas. Então, papais, mamães, responsáveis, presta atenção, né? É divertido, é legal, mas como é que vai ser isso lá no futuro? Será que eles vão gostar? Será que eles vão ficar à vontade? Né? Tem criança que vai achar o máximo, tem gente que tem vergonha. Cecília Dassi, por exemplo, uma psicóloga super fofa, né? Ela era super famosa como atriz mirim, e hoje ela não quer nem saber. Se você comenta o fato dela ter sido... Ela era contemporânea da Bruna Marquezine, era da mesma época da Bruna Marquezine. Não, acho que ela era um pouquinho mais velha. Acho que a Bruna é um pouco mais nova. Né? A Bruna é mais nova. Hoje você fala para ela sobre a questão da novela, ela não quer saber de que ela foi um meteoro como atriz. Uma menina prodígio, né? Uma menina prodígio. Hoje ela não quer, hoje ela trabalha como psicóloga, ela nem se expõe tanto na internet. Então, a gente muda muito depois que você fica adulto. Quando você é criança, é tudo uma grande bagunça. E depois? Como é que você vai lidar com isso depois de adulto? Então... É uma pena que é muito engraçada, ela imitando a Araci, mas eu sei que eu preciso me colocar ali como responsável e entender também que a gente precisa tomar cuidado. E é isso, meu povo. Acho que a gente começou esse assunto justamente pensando na adultização lá do Felca, né? Porque, de certa forma, o que viralizou mais, né? O cara lá, o Ítalo Santos, com a tal da Camilinha. Detalhe também que ela é uma menina adotada, né? Então, tipo, ela já tem uma carga emocional ali que já é diferente, né? Porque não é um pai biológico, tá? Então, enfim, coisas e coisas. Mas também da gente reverenciar, né?
a cultura millennial, os benefícios que a gente teve, né, no nosso período, né, o que a gente pode aprender com esse período para não aplicar ou aplicar de outra forma nessa nova geração, né, que foi aquilo que a gente falou das brincadeiras mais físicas e tudo mais, mas também ver esse outro lado da superexposição, né, da escolha que essa nova geração tem em querer aparecer ou não, né. Então foi meio que por isso que a gente pensou em fazer esse episódio, porque a gente está aqui se expondo, mas a gente aprendeu a querer se expor porque a gente estava conhecendo a ferramenta. Essa nova geração, ela não estava conhecendo, ela já apareceu aí, já tá com a tela na cara dela, né? Então bem por aí que a gente quis levantar esse questionamento profundo, hein? E aí, vocês colocam nos comentários o que vocês acham, qual que é a opinião de vocês, né? Como é que vocês se sentem em relação a isso? Também vocês têm filhos? Colocam crianças na internet? Vocês têm sobrinhos? Como é que é essa exposição, né? Essa questão da adultização da criança e da infantilização do adulto, né? Tá invertendo, né? Você vê adultos com bebê reborn, com a chupetinha, com aquela coisinha mais infantilizada, desenhando, e você vê crianças sendo empurradas para a vida adulta. Então, como que é essa relação também, né? Como que a galera tá lidando com isso? A minha percepção é que a gente empurra as crianças para a adultização justamente para ser uma fonte de renda de muitas famílias, e aí quando você vê ao contrário, as pessoas lidando com a vida adulta, não conseguindo regular emocionalmente, tentando acessar a vida infantil. Aqui a gente faz isso, mas a gente faz isso de uma forma saudável, tá, gente? A gente tem vida, a gente paga conta, paga boleto, né? Tem os brinquedinhos aqui, nossa querida Lollipop fica aqui, mas eu tenho a minha vida, consigo lidar com a minha regulação, porque graças a Deus a terapia está em dia, tudo bom? Mas tudo isso acaba ficando muito forte na internet, como que a gente lida com tudo isso. Então, ó, comenta, coloca aqui seu comentário, salva esse vídeo. Quer conversar lá no grupo da família, no grupo da faculdade? Olha aqui, ó, vi um podcast falando sobre um assunto profundo. Manda lá no grupo da família. Coloca isso aqui para vocês discutirem numa aula. A gente vai ficar muito feliz. E quando vocês fizerem isso, tira uma fotinho, marca a gente lá no Instagram pra gente saber que essa temática está sendo discutida de uma forma legal, né? Não é, a gente sai um pouco do raso, para poder falar de uma forma mais profunda. Então é isso. Temos comentários hoje para responder comentários? Tem bastante comentário. Eu não lembro nem qual foi o que a gente parou, mas temos 5 comentários. Olha, galera da audiência. Olha, vamos lá pro comentário! Eu até esqueci qual foi o último vídeo que a gente... Lembrando que a gente está no Spotify, você que está aí na academia, fazendo suas planilhas, escutando esse podcast, a gente está no Spotify, estamos no YouTube Music, então você não precisa estar olhando para nossa carinha, por mais que nós nos esforçamos muito para ficarmos lindas e maravilhosas, mas você pode ver enquanto você está aí fazendo sua comida, colocando a sua roupa no varal, né, fazendo o seu treininho. A gente está aqui para ser o seu amigo e sermos as suas amigas de todas as horas. Ó, um comentário sobre as músicas millennials que voltaram. O Vini fez alguns comentários pertinentes até, que eu não tinha parado para pensar, né? Legal. Quando a gente estava falando a música lá do Free From Desire, um mês depois veio o veredicto. A música nananana da Copa dos Clubes não emplacou tanto quanto o Waka Waka. Verdade. O Waka Waka é um hino, né, do futebol. Ele tá aí, ó. É um hino do futebol, o Waka Waka. Grande Shakira. Aí, assim, ele falou também, eu já fui a um show do Charlie Brown Jr., mas infelizmente não curti. O Chorão mais falava e xingava do que cantava. E na hora de cantar, ele mandava o público cantar. Tipo, uma coisa meio... Talvez eu tenha dado azar, né? Mas pelo menos eu vi um show deles, ó. Foi realmente... minha experiência com o show do Charlie Brown foi melhor. Foi melhorzinha. Pode ter sido a questão do festival? Não sei. Você foi no show do Charlie Brown? Comenta aí se você gostou ou não. Né? Deixa aí nos comentários. Quando eu fui, foi no São Paulo Mix Festival. Foi muito bom. E aí ele fez uma pequena reclamação. Ele falou assim, esse podcast de músicas millennials dava uma versão 2. Porque nos meus anos 2000, nos anos 2000 na perspectiva dele, além de Summer Electro Hits, também tinha Gorillaz, show, é muito bom. Eminem, Eminem, Evanescence, 50 Cent,
Black Music estourando, Marcelo D2 explodindo após o Planet Ramp e vários acústicos MTV. Então, uma outra perspectiva. Nossa, vai fazer uma parte 2, hein? Pode rolar uma parte 2. Vai mais ele depois ele me comentou assim, uma perspectiva mais de menino, porque você tava comentando coisas muito de menininhas, muito pop. Pode rolar uma parte... foi a era de ouro dos acústicos MTV, verdade, bem lembrado, hein? Mandou bem o Vini. E aí, o último comentário, ele falou que ele não foi uma pessoa de assistir muito MTV porque não pegava em vários lugares de São Paulo, como, por exemplo, o centro de São Paulo. A MTV usava o sinal UHF e não era todo lugar que recebia. Ele só acompanhou a MTV de 2010, quando ele chegava da faculdade ainda. Isso porque ele morava perto da MTV. A escola era perto da MTV. Então, se ele não assistia, ele ia lá encontrar os VJs, que era o nosso sonho. Ai, meu Deus. Eu queria conhecer os VJs da MTV só. Então é isso, gente. Coloque seus comentários aí nos vídeos, que a gente sempre vai estar respondendo aqui, interagindo com os comentários. Queremos apoiar a galera que está aí comentando, engajando o nosso canal. Muito obrigada, coraçãozinho para vocês. Para quem é do Dorama, galera do Dorama. Então, é isso, gente. Vamos finalizando. Se você gostou da nossa versão mais reflexiva, né? Quer bater um papo aqui com a galera, quer colocar aqui assuntos pra gente discutir, trazer várias temáticas aqui, a gente está aberto para formar essa comunidade Millennium, que é uma comunidade... Deixa aí nos comentários as pautas, hein? Deixa aí, mano, pra gente fazer uns rolê que também é da zoeira, mas eu acho que a gente, tanto quanto como profissional, a gente pode influenciar, né, de certa forma, essa reflexão. Estamos aí na era da influência. Então influenciar essas reflexões aí. Então é isso. Obrigado, Carla Putz. Por ter permitido, né? A graça alcançada de um episódio que não travou. E vamos finalizando. E a gente como é? Xerrim? Xerrim, quando entra aí, Xerrion, episódio.